por ter nos resgatado, Senhor, do caminho das trevas, Pai, por ter nos tirado, Senhor, de uma vida de amargura, de uma vida sem sentido, Pai, e ter nos colocado no caminho da luz. Pai, obrigada, Senhor. Essa noite queremos, Senhor, relembrar o Teu sacrifício, queremos, Senhor Jesus, relembrar tudo o sacrifício que o Senhor fez para que hoje nós estivéssemos aqui, Pai. Por isso nós Te agradecemos, somos gratos, Pai. Somos gratos e nos alegramos diante da Tua presença, Pai. Faça que o nosso coração se encha de alegria, Jesus, pois queremos nos alegrar diante de Ti, Jesus. Abençoa, Pai, cada irmão que está aqui e as suas famílias, Jesus. Abençoa, Pai, para que nós possamos, Senhor, nunca nos desviar dos Teus caminhos, Pai. Que possamos estar firmes todos os dias da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Eu Te agradeço por este louvor, Te agradeço pelo culto, a palavra que virá, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, renovados, possamos sair daqui, Senhor, avivados, Pai, não mais como entramos, Senhor, que possamos sair cheios de Ti, Jesus. Te adoramos, Pai. Obrigada. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou
Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Deus, o sacrifício para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E quando nós começamos a conhecer mais Jesus, nós começamos a perceber que nós não somos dignos de estar aqui, né, irmãos, no sentido da salvação, dignos do perdão, da graça do Senhor. Aqui nós vemos que Jesus, ele se fez carne, ele morreu para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje muitos de nós pudéssemos construir uma família, para que hoje muitos de nós pudéssemos servir em nome do Senhor, ganhar vidas, ajudar pessoas, levar esse amor que arde no nosso coração. E independente do que nós fizermos, é claro que toda consequência ela gera toda atitude gera uma consequência, mas independente, o Senhor ele vai nos perdoar. Vai depender de nós nos arrependermos, vai depender de nós pedir perdão, correr atrás, se humilhar, realmente reconhecer esse erro. Mas o Senhor ele nos perdoa, então nós vamos ministrar e pedir para que o Senhor ele venha fazer chover perdão e graça em nossos corações. Amém? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, quão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, quão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor,
pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia, Jesus. Precisamos, Pai, do teu amor. Precisamos, Jesus, desse amor que somente o Senhor pode nos dar. Somente o Senhor, Pai. Pois o nosso amor, ele é fraco, o nosso amor, ele é falho. O nosso amor, ele faz diferença, ele escolhe pessoas, mas o seu não, Jesus. O teu amor é incomparável. O teu amor, Senhor, não há outro como tu, Senhor. Ah, Deus, tu és o Rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor sofreu, por tudo que o Senhor passou para que nós pudéssemos. Voltou. Glória a Deus. Caiu o microfone também, não só a graça. Ai, Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigada. Nós vamos ministrar uma canção nova e essa canção ela fala muito da trajetória de Jesus, de tudo que ele fez por nós, né? Então, que vocês possam refletir nessa canção, porque é muito tremenda. Amém? Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste o perdão em teu olhar. Para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde o trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus, Pai, e a Jesus. Louve o Santo Espírito. Majestade, Rei dos Reis, Pai.
pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue e em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Aleluia. Para sempre, Senhor, nós declaramos, Pai, com entendimento, que queremos para sempre te louvar, Senhor. Para sempre, até o fim, Senhor, das nossas vidas, Pai. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Deus, não há outro como Tu, Senhor. Não há outro, Pai, além de Ti, Jesus. Ah, Deus, obrigada, Senhor.
vez adoramos. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Rei. Aleluia. Glória a Deus, te adoramos, Senhor. Tão bom se alegrar na presença do Senhor, né, irmãos? Ah, Deus, tu és maravilhoso. Nós vamos declarar que Cristo venceu, meu irmão. Cristo venceu naquela cruz. Ele não está mais pendurado naquela cruz. Vemos muitas imagens ao longo da nossa vida antes de nós conhecermos a Cristo verdadeiramente. E nós achávamos que realmente Jesus estava naquela cruz. Mas a palavra de Deus nos ensina que Ele não está mais. Ele ressuscitou, Ele venceu e logo Ele voltará. Amém? A paz que encobre as trevas, do sangue salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo futuro, pois em tuas mãos está. O que preciso tu me das e nada faltará. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Pra hoje a provisão, e quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se
está em ti. Porei meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas e Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Essa história eu sei ouvir. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, da vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Aleluia, aplaude o Senhor. Aleluia. Ah, Jesus, que nós possamos viver o que acabamos de cantar, Pai. Ah, Senhor, que possamos, Senhor, não se esquecer do que declaramos aqui, Pai. Cada vez que declaramos essa canção e muitas outras, mas essa é uma canção muito forte. Essa canção nós declaramos que independente do que acontecer nas nossas vidas, nós iremos confiar que o Senhor está no controle. E isso, meu irmão, isso é muito sério, é algo que nós devemos temer muito ao declarar. Então nós te pedimos, Senhor, eu quero encerrar esse louvor pedindo a tua misericórdia, Jesus, pedindo que o Senhor
nos ajude, Pai, a ser fiel a Ti, Jesus, a ser fiel ao que acabamos de declarar, Pai, a ser fiel, Senhor Jesus, ao que cremos, ao que falamos, Pai, para que possamos juntos, Deus, juntos Te encontrar, Senhor, e não tropeçar no meio do caminho, não mudar de ideia, Pai. Nos ajuda, Senhor, a seguir firme, Pai, porque as nossas lutas, as nossas batalhas, o Senhor já venceu naquela cruz. Obrigada, Jesus, obrigada, pois não merecemos, Senhor, tamanho amor, não merecemos, Senhor. Obrigada, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui, Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, por este louvor, por este culto, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Alisson para dar a palavra hoje. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Por essa não esperava, né, Alisson? Por essa não esperava. Glória a Deus, irmãos. Como é bom estar reunido no nome de Jesus. Como é bom estar reunido com a igreja. É maravilhoso, irmãos. Maravilhoso mesmo. Você que trouxe a sua oferta ao Senhor nessa noite, o seu dízimo, ou você que já fez, vamos orar nessa noite, vamos agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos de participar da vida financeira da igreja também. Isso é um privilégio que nós temos, irmãos, de ser contribuintes para que a obra do Senhor cresça. Senhor, eu te louvo, Pai, por cada irmão, Senhor Deus, cada família que aqui congrega, Pai, que nos visitam hoje, Senhor. Pedimos que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Clamamos pela Tua provisão, clamamos pela Tua bênção, pela Tua intervenção, Senhor. Muitos, quem sabe, estão passando por períodos difíceis financeiramente. O Brasil passa por um período difícil financeiramente. Dai-nos sabedoria pela Tua palavra para administrar bem os nossos bens, Senhor, para que possamos honrar nossos compromissos e honrar também o nosso compromisso contigo, Senhor Deus. Eu te louvo e peço a Tua bênção sobre cada família, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode trazer, quem vai trazer fisicamente, ou fazer, né, pelo QR Code. Primeiramente, eu queria elogiar nessa noite nosso mesário. Está de parabéns, fez parabéns ontem, mas não vou cantar parabéns para ele, já que o som estava muito bom hoje. Todos os instrumentos deu para ouvir perfeitamente. O mesário geralmente leva bronca só, né? Que falhou o microfone e tal, tem que elogiar também. Parabéns, estava muito bom. Então, irmãos, dia 23 e 24 nós teremos a nossa festa do portal, aniversário, né? 14 menos 1 ou 12 mais 1, como você quiser. Será aniversário muito lindo, onde estaremos comemorando mais um ano na presença do Senhor aqui nesse bairro, buscando a Deus. Mais um ano onde vidas estão conhecendo o Evangelho, e isso é especial demais, irmãos. Temos que comemorar. Você sabia que o nosso Deus é um Deus festivo? Nosso Deus é um Deus festivo, irmão. Você na Bíblia tem muita festa. Deus manda fazer festa. Deus gosta de festa, gosta de feriado. Pode ver na Bíblia. Pode ver. No feriado ele manda festejar. Porque Deus gosta que o povo se alegre. Gosta que o povo se reúna, que o povo celebre, que o povo se lembre também das coisas que o Senhor fez. Muitas festas da Bíblia têm essa intenção, que o povo relembre coisas que Deus fez. Por isso nós vamos comemorar esse aniversário, para lembrar o que Deus tem feito em nossas vidas e comemorar e se alegrar como igreja, né, pelo que Ele vai ainda fazer muito nesse lugar. Amém? Então a festa começa no sábado às 20 horas com o culto, pois continua no domingo pela manhã às 10 horas, um culto para membros, né? Você que está se chegando também à igreja agora, né?
sábado às 20 horas. Acho que é sempre, né? Então, você está chegando à igreja, conhecendo a igreja, está convidado também, né? Para participar. Vai ser um culto especial às 10 da manhã. Não vai ter culto à noite nesse dia. E vai encerrar o nosso culto após o culto com o almoço com toda a igreja. Eu havia falado no culto passado que a gente ia estar dividindo, né, as sobremesas, ver quem poderia ajudar, mas vai acontecer igual foi no ano passado. Quem vai estar preparando a sobremesa vai ser o Instituto Mira e vai estar vendendo os potinhos aqui para ajudar no Instituto, certo? Então, não vai ser dessa forma. Quem puder separar um valorzinho ali para estar abençoando o Instituto, para estar ajudando, vai ser uma bênção. Estamos precisando, tem sido um ano bem desafiador, irmãos, mas Deus está no controle de tudo. E não tem faltado, mas tem sido bem desafiador. Louvado seja Deus. Então, na festa teremos a sobremesa para estar vendendo. Temos grupos caseiros amanhã. Então vem cá os nossos líderes. Não, hoje é você, fora de dia, né? Que não teve semana passada. Temos também os ilhotanços, o seu Laudismar, Dona Meire, Carol não, né? Vou começar pelo Luiz aqui então. Boa noite, pessoal. O nosso grupo caseiro é na casa do tio Chico e da tia Zilma, né? E é na rua Arnaldo Emílio Dalsocchi, número 240. Estaremos lá reunidos, né? Falhamos a outra segunda-feira, porque a gente estava meio debilitado de saúde, a gripe estava feia, e para pegar nos nossos velhinhos lá, nós, incluindo velhinhos também, ia pegar mal. Então, tomara que amanhã venha todo mundo lá, e quem tiver vontade de ir conhecer lá, pode ir lá com nós, que é uma bênção, tá? Amém. Amém, irmãos. Nós temos grupo caseiro lá em Ilhota, não sei se é perto para alguém, caminho acho que não é, mas o Luizinho, mas nós temos grupo caseiro lá em Ilhota, na rua Papagaio, número 129, no loteamento Schneider, em Ilhota, minha casa. Então, quem quiser ir lá só para tomar um café, vai ter grupo caseiro também. Beleza? É às 8. É isso aí. Deus abençoe. Amém, irmãos. O nosso grupo caseiro é na nossa casa mesmo, aqui no portal, na rua Laura Rebelo, 783. Quem quiser ir, está convidado. Amém. O nosso grupo caseiro é lá no Cordeiros, na casa do Lê e da Tainá, rua Celso Duarte Moreira, 740. Então, quem quiser ir lá também conhecer, porque a gente é tímido, pode ir também, fiquem à vontade, o pessoal da região ali é bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Benção. Benção. Obrigado, queridos. Eu creio que amanhã vai chover coisas gostosas, porque dia de frio se come coisas melhores, assim, mais quentes, né? Sopas, e, enfim, caldinhos. Eu estou nos grupos ali, dos grupos caseiros, né? De conversa deles. E todo dia de grupo, gente, é um bombardeio de foto, de comida, de coisa, de prato. Senhor amado, eu engordo só em ver o grupo deles. Amém. Simbora, gente. Vamos para a palavra do Senhor, então? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, até o versículo 8 nós vamos ler. Texto muito conhecido. Vamos meditar sobre essa palavra hoje. Amém? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras
que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Queridos, vamos falar um pouquinho hoje, essa noite, sobre o modo que nós temos nos preocupado com a nova geração, que são a geração dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, dos pequeninos, dos jovens que estão, os adolescentes que estão, e aí começando a entrar na vida adulta, nas responsabilidades. Como nós temos tratado com esse tema tão importante, que é levar uma próxima geração os princípios da palavra de Deus. Esse aqui é um alerta, é uma ordem que o Senhor dá para Israel, para que ela guardasse os princípios da verdade para gerações futuras que viriam. É claro que hoje nós estamos na nova aliança e a lei ela já não tem mais validade, pois ela foi aperfeiçoada em Cristo. E o chamado hoje para nós não é para cumprimento das leis que foram instituídas no Antigo Testamento, de forma nenhuma, mas sim para que nós possamos cumprir os princípios da lei de Cristo, da lei da graça, da lei da renovação pelo Espírito Santo. E a pergunta é, será que nós temos cumprido essa missão de levar à frente aquilo que nós temos aprendido? A primeira pergunta que temos que fazer, irmãos, a mais importante é se nós temos absorvido essa verdade em nossa vida. Porque você não vai transmitir para alguém uma coisa que você não tem. Então essa é a primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo nessa noite. Será que eu tenho trazido a aplicação dessa palavra para a minha vida? Será que eu tenho dado a devida importância daquilo que eu tenho ouvido, que eu tenho sido ensinado? Essa é a primeira preocupação. Eu preciso aplicar na minha vida para depois transmitir para outras pessoas. Esse texto fala especificamente sobre filhos. Mas transmitir uma verdade para uma outra geração não vai somente alcançar filhos, vai alcançar pessoas como um todo, pois o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas palavras também, aquilo que eu faço, aquilo que eu decido, transmite a quem está ao meu redor quais são os meus princípios, quais são os meus valores. E isso também é uma forma poderosa de eu trazer para uma próxima geração aquilo que ela deve ser. Quando eu falo sobre transmitir a uma próxima geração, eu posso usar o exemplo de um treinamento. É como se nós estivéssemos treinando uma nova geração de pessoas que estão crescendo, que estão amadurecendo, que estão formando o caráter. E treinamento é uma coisa que tem que ser sistemática, contínua e metódica. Tem que ser. Qualquer atleta que você perguntar como é que é a vida dele, é uma vida regrada, sistemática, ele tem horas de treinos, ele tem uma dieta para cumprir, uma meta de exercícios para fazer, porque aquela regularidade faz com que ele chegue a um resultado.
O problema é que nós não levamos a sério quando fala-se em regularidades para treinar pessoas para Cristo. Não fala o treinamento, não entenda como uma forma fria, como se fosse todo mundo fosse aqui feito uma lavagem cerebral, todo mundo vai ter que engolir uma verdade. Não, não é isso. É questão de ensinar de forma contínua. Você não vai, o seu filho não vai para a escola, ou você foi para a escola um dia, quem sabe hoje em dia até seja assim, né? Está tudo tão ruim o ensino, mas vai para a escola e a professora fala, olha gente, 1 mais 1 é 2, aprenderam? Então pronto, vamos para a próxima. Não, a professora vai, ela volta, ela fala de novo, ela bota o desenho de uma maçã, mas uma maçã com maisinho no meio, quantas maçãs tem, e ela fica repetindo. Assim também a alfabetização, as letras, o juntar das letras, ele fica, irmãos, às vezes por anos para aprender coisas. Por quê? Isso é um treinamento. Às vezes nós pensamos que a pessoa, ela recebe a Cristo, ela aceita Jesus no culto, e ela já está totalmente resolvida na vida. Não! Ali começa um treinamento que a Bíblia chama de discipulado. A palavra treinamento, na palavra de Deus, é discipulado. E é o que está falando aqui no texto que nós lemos, em Deuteronômio 6, discipulado. Manda com que a gente ande com as pessoas que estamos discipulando, e nesse andar nós vamos transmitir as verdades do reino a elas. Andando, ao levantar, ao deitar, ao passear. Então, isso é uma coisa contínua. Você não pode falar, já te falei isso aí uma vez. Pronto. Não, fala pela segunda. Fala pela terceira. E fala quantas vezes precisar. Pais, não fiquem impacientes, porque já falaram para o filho 1, 2, 3 vezes. Não, fale milhões de vezes, se for necessário. Porque os nossos filhos são os nossos mais importantes discípulos, e temos que treiná-los para ter uma vida com Cristo. A nossa maior missão, pais, é levar a nossa família, os nossos filhos, à presença de Cristo, até o momento que eles tenham vida com Deus, maturidade espiritual, entendimento, para que eles possam tomar suas decisões com sabedoria, mas isso vem por um discipulado, irmãos. E não podemos nos cansar. Por isso, quem treina, quem discipula, faz isso muito com o exemplo. A coisa mais importante é o exemplo que nós damos. Se nós falamos para o nosso filho que ele precisa ter uma vida de oração, mas eu não oro, estou dizendo para o meu filho o seguinte: posso ser igual ao meu pai? Ele até manda eu fazer, mas ele não faz. Então o exemplo, ele é poderoso, irmãos. Poderoso. Eu tenho que falar as verdades? Sim, precisamos falar, não é só com exemplo. Mas o exemplo, ele é grande. Se eu falo para o meu filho que ele precisa ser honesto, mas ele vê eu ser desonesto em alguma atitude da minha vida, do meu comportamento, a minha atitude vai falar muito. Eu não sei se você percebeu já, mas é muito mais fácil alguém copiar os nossos maus comportamentos do que os bons. Não é verdade? Você vê facilmente uma criança imitando uma coisa ruim que o pai e a mãe faz do que uma coisa boa. Por quê? Porque o pecado está em nossas vidas, irmãos. Bem simples. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós fomos concebidos no pecado. Quando eu falo ser concebido no pecado, não é que os nossos pais estavam em pecado quando nos conceberam. Não, é que o pecado entrou na concepção. Quando nós entramos lá no ventre da nossa mãe e começamos a ser uma vida, uma célula, o pecado já entrou ali. Então é claro que nós vamos sempre absorver os maus exemplos. Sempre. Irmãos, o Brasil é um país que reclama muito da corrupção. Reclamamos muito porque temos, infelizmente, muitos políticos que são injustos, que são desonestos,
que fazem tudo errado, reclamamos disso. Mas em contrapartida, o Brasil é um país com pessoas muito desonestas. Pessoas que, se precisam levar vantagem e tirar algo de alguém, fazem isso. Só que reclamam de quem está no governo. Quando que a atitude tem que começar em nós. Em nós. Muitos daqueles que reclamam com os políticos, se estivessem no lugar deles, faria a mesma coisa para ter vantagem. Nós tivemos essa semana aqui, a Gigi promoveu com os adolescentes a semana das profissões. Foi bem bacana aqui. Eles puderam conhecer diversos profissionais. E sexta-feira foi o último dia que veio o repórter da NDTV, Moisés, que faz o balanço geral, né, o apresentador, né, o âncora do jornal. Até quem quiser assistir vai ser amanhã, tá? A reportagem vai sair no jornal. Então, ali ele falando sobre as facilidades, né, que às vezes as pessoas têm para crescer na vida de forma desonesta. E muitos entram por esse caminho. Muitos. E muitos adolescentes da nossa região aqui têm essas ofertas para fazer um trabalho aqui ilícito, fazer uma coisa errada lá, tal, e acabam entrando por esse caminho, mas continuam achando que os políticos são desonestos. Às vezes nossa atitude como cidadão está errada. E não temos percebido isso. O nosso treinamento, como diz o texto aqui, nosso discipulado, ele tem que ser com insistência. Olha o que o versículo 7 fala. Ensine-as com persistência. Persistência. Então eu não posso me agora dar ao luxo de falar de uma vez só. Eu tenho que falar muitas vezes. Eu preciso ser repetitivo. Até que as pessoas falam, mas já falasse isso, e vou falar de novo, até tu aprender. Ser persistente, não desistir. Usar também o ensino. Nós precisamos usar o ensino. Discipulado, irmãos, não é apenas eu falar da minha vida. Eu sou um crente bom. Eu sou um crente que venci na minha vida da fé. Hoje eu tenho ministério, então eu vou contar aqui as 10 maneiras para você ser um crente bom. Né? Vou fazer meu papel de coach, né? Um coach espiritual. 10 maneiras para você vencer na vida como crente. Eu vou contar a minha história como se a minha verdade fosse o resultado para isso. Não, o treinamento, irmãos, o discipulado, ele tem que vir baseado no ensino da palavra de Deus. Quando eu começo a falar da minha vida, eu não estou falando aqui de testemunhos, né? Testemunhos são importantes. Mas como se eu fosse a pessoa que acertei, eu fiz o que era certo, eu escolhi a coisa certa e siga o meu caminho, porque o meu caminho vai trazer um sucesso. Está errado, irmãos. Embora a Bíblia nos ensine a fazer discípulos, pessoas que nos imitem, Paulo fala sobre isso, mas essa imitação, ela vem baseada no princípio da palavra, irmãos. É da palavra. Se eu agora fico pensando que eu sou alguma coisa, e eu tenho que me prevalecer por isso, e dizer para as pessoas que eu sou alguém a ser seguido, eu vou ser como muitas seitas que tem hoje em dia. Seitas evangélicas, que se dizem igrejas, onde o pastor, ele é o guru, ele é o cara invencível, que está quase chegando lá tocando em Deus. As pessoas pensam que ele é um semideus, que ele não tem defeitos, e querem seguir o que ele faz. Não, irmãos, essa não é verdade do reino. Eu e você somos ovelhas de Cristo, entenda isso. Eu e você temos defeitos, estamos buscando um aperfeiçoamento. Nós precisamos ser discipulados pelas verdades da palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala que não é para fazer, eu tenho que aprender a não fazer. E não é porque o pastor ou que o irmão lá que está trazendo o seu testemunho, o seu exemplo, fala que ele não fez e deu certo, ou ele fez e deu certo. Não é isso, irmãos. Porque se eu dou um exemplo que deu certo na minha vida, contrariado com aquilo que a Bíblia diz, eu estou errado. Apóstolo Paulo fala, ali na carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele fala
Se descer um anjo do céu, se descer um anjo, uma coisa bem extrema e espiritual, e pregar a vocês um evangelho diferente desse que eu tenho pregado, seja ele amaldiçoado. Cara, se um anjo descer, que vamos dizer assim, é um evento diferente, é amaldiçoado, tu imagina cada um de nós que usamos da palavra para falar coisas que Deus não quer que falamos. Isso é heresia, isso é contrariedade à Bíblia, e nós precisamos ficar muito atentos a isso. Então, quem discipula, precisa discipular pela Bíblia Sagrada. Pai, mãe, jovem, você que está ajudando alguém a crescer na fé, você que está discipulando alguém, levando alguém a seguir a Cristo, ou quem sabe, jovem, o seu sobrinho, o seu primo, alguém da sua família, você, adulto, seu pai, seus irmãos, ensine pela palavra, fale da palavra, mas para isso, primeiro, leia a palavra, aprenda a palavra, se interesse pela palavra, ore, peça a Deus capacitação para você poder fazer isso. Irmãos, nós vemos na Bíblia Sagrada, o livro do Êxodo nos fala, que onde Moisés estava, ali após a saída do Egito, o começo da peregrinação, tinha uma pessoa que estava sempre junto com ele. Alguém sabe dizer quem é? Pode falar mais alto. Josué. Josué, ele era um ajudante de Moisés. Eu posso dizer que Josué era um aprendiz de Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava ali junto com ele. A Bíblia não fala claramente que ele estava sendo treinado para isso. Mas ele levou a sério esse ofício que Deus deu para ele e procurou aprender muito. E procurou dar atenção à palavra de Deus e tudo aquilo que Deus estava fazendo por intermédio de Moisés. Josué foi o único, né? Não lembro se tinha alguém junto ali, se Caleb estava, não lembro, mas foi um dos poucos, vamos dizer assim, para não falar nada errado, que subiu com Moisés no monte para receber as tábuas da lei. Ele não estava no momento lá do recebimento, mas subiu o monte com Moisés. Enquanto todo o povo dizia, não queremos subir, não, vai tu, Moisés, porque Deus é muito santo e vamos morrer, Josué subiu com ele. Com certeza Josué conhecia o caráter de Deus na pessoa de Moisés. Com certeza. E o discipulado foi tão tremendo na vida de Josué, que quando Moisés terminou o seu ministério, Deus confiou que Josué continuasse o ministério de Moisés. Deus deu a mesma graça de liderança para Josué. Claro que são líderes agiram de forma diferente, mas tiveram a mesma graça de Deus para conduzir o povo. Prova disso, primeiro ato que Josué faz como líder de Israel foi bem semelhante a Moisés. O povo estava prestes a entrar na terra prometida, tinha que atravessar o rio Jordão. O que Deus faz? Faz o rio secar, igual aconteceu com o Mar Vermelho. E o povo passou a pé enxuto. Deus mostrando para Josué, eu estou te respaldando, assim como eu respaldei Moisés. Que coisa maravilhosa é isso, irmãos, quando nós vemos a continuação de um legado, de um ministério, através de um discipulado. Isso é maravilhoso. Só que isso, infelizmente, a igreja tem pecado sobre isso. Qual é o líder que tem preocupação em deixar uma liderança preparada na sua ausência? Poucos têm essa preocupação. Muitos ministérios às vezes terminam porque não tem quem continue. Igrejas às vezes terminam porque o pastor acha que ele é o centro das atenções. Ele é a pessoa principal. Só ele sabe pregar, ele é o melhor. E quando o pastor morre ou acontece alguma coisa, a igreja fica desesperada.
Muitas igrejas fecham. Infelizmente, irmãos, infelizmente, Josué, ele não teve a mesma sabedoria de Moisés. Vemos no final ali do livro de Josué, ele já um pouquinho impaciente com o povo, que o povo de Israel não era fácil. Ele fala: eu não sei quanto a vocês, se vão servir outros deuses ou não, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E mais um pouquinho termina a história de Josué e vemos o livro de Juízes entrando, onde diz no livro de Juízes: e levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste saber que quantas coisas Deus fez, Deus falou, e uma geração nova se levanta que não obedece, Deuteronômio capítulo 6, não passa para os seus filhos. Essa geração não conhece a Deus. E a pergunta é essa: nós temos feito isso de passar à frente aquilo que nós temos aprendido, irmãos? Nós temos treinado, discipulado, levado pessoas a conhecer a palavra de Deus? Às vezes em nossas vidas, irmãos, se repete situações por questão dos maus exemplos. Eu vou citar alguns exemplos do Antigo Testamento. Por exemplo, você vê na história de Abraão. Abraão, em dado momento da sua história, ele vai na sua peregrinação, encontra um povo lá, que o rei daquele povo acha a mulher dele bonita, Sara. O que ele fala para aquele rei? Essa é minha irmã. Já leu isso na Bíblia, né? Verdade ou mentira? Uma meia verdade, porque realmente ele era irmã por parte de pai, né? Mas não era irmã, era esposa. Aí você vê Isaac fazer a mesma coisa. O que você acha que é isso? É uma maldição hereditária? Não. É o exemplo. É um mau exemplo. É um mau exemplo. E às vezes a nossa atitude tem dado maus exemplos. Ao invés de nós levarmos para outra geração as verdades do reino, nós temos replicado as nossas falhas para os nossos filhos e para aqueles que nos rodeiam. Irmãos, nós não somos santos no sentido de perfeição, né? Somos um povo santo porque estamos sendo santificados por Cristo, mas nós não somos perfeitos. Não pense que eu falando isso estou dizendo que eu sou um pai perfeito, um marido perfeito. Não, irmãos, eu tenho lutado muito para ser alguém melhor a cada dia. Essa é a minha luta, irmãos. O que não pode fazer é se conformar em ser quem nós somos e nem tentar mudar a gente. E é o que muitos fazem. Não olham para o Evangelho como um lugar de confronto na sua vida, mas sim como palavras bonitas, poesias. Isso é um pensamento longe de Deus, irmãos. Quando nós fomos expulsos da Igreja Católica, lá em 96, nós tivemos uma conversa com o padre, na época eu era líder de jovens, e o padre chamou nós para conversar, bem naquela semana antes do êxodo ali. O padre teve uma reunião com os líderes de jovens, e o padre perguntou: tá, mas por que vocês são assim? Vocês ficam orando alto, gritando, e católico não é assim. E por que vocês não se ajoelham diante das imagens de Nossa Senhora, não sei o quê? Eu falei: padre, a Bíblia diz que não pode fazer isso, está na Bíblia que não pode. Não, a Bíblia é um livro de poesias. Não é para ser seguida a Bíblia. A Bíblia é um livro de meditação. Você lê aquilo, as palavras, elas são para você refletir só. É um livro poético, tem muita poesia na Bíblia. Não é você seguir ao pé da risca. Tem muito evangelho que pensa isso.
que vai para o culto e, uau, que palavra linda, que palavras bonitas que o pastor falou, que o irmão pregou, que a irmã pregou, que coisa maravilhosa, meu coração ficou quentinho. É como se eu visse lá uma mensagem no Instagram, um devocional lá, como é que fala a palavra? Um motivacional, né? Que a alma ficou cheia, que você vai ser um vencedor. Você pensa, cara, amanhã vai ser tudo diferente. Aquilo só mexe com a alma. Irmãos, não pode ser assim. Porque senão entra dia e sai dia e nós ficamos na mesma. Ficamos na mesma. Quer ver outro ciclo na Bíblia, irmãos? Falando de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão tinha um filho preferido. Qual era o filho de Abraão preferido? Isaac, né? Que era o filho da promessa. Isaac tinha um filho preferido. Quem era o filho preferido? Esaú. Tanto é que a mãe teve que fazer um cambalacho lá, uma mutreta, botar uns pelos no Jacó, o Jacó ganhar a bênção, né? Mas o preferido era Esaú. E Jacó tinha um preferido? José. Agora você vê nessas 3 gerações, irmãos, quanto mal que isso causou. Na vida de Abraão, causou a briga entre Isaac e Ismael. E essa briga é até hoje. Os filhos de Ismael são do Oriente Médio, irmãos. É briga até hoje. Você vê a situação de Isaac. O pau fechou entre Esaú e Jacó, gente. Teve que o Senhor intervir na vida deles, acontecer um perdão, mas foi terrível. Agora na vida de José, o que aconteceu? Pior ainda. Ele foi vendido pelos irmãos. Uma caravana de ismaelitas. Caravana de ismaelitas, ó. Ismael. Olha só, irmãos. O que a repetição de maus exemplos causa em nossa vida. Graças a Deus, José quebrou, né? Esse ciclo, né? Quando ele voltou a ver o seu pai, levou os seus 2 filhos para serem abençoados, né? Manassés e Efraim. Aí você vê o ciclo que acontece, porque coisas erradas são feitas por nós. E não podemos, irmãos, deixar isso ser replicado. Você precisa, na tua vida, dizer para os teus filhos assim, ó, o pai faz isso, mas isso está errado. O pai tem que mudar, não faz igual. E melhor ainda, para de fazer. Mas quando você fizer errado, comunica. Eu fiz errado. Isso não é certo. Eu estou errado. Para que o teu filho entenda que você não está fazendo uma coisa que Deus se agrada. Para que ele não venha copiar o seu exemplo. Exemplos que podemos dar na fé, irmãos. Temor a Deus. Temor a Deus. Respeito, reverência à pessoa de Deus e os seus desígnios. Nós temos que mostrar para os nossos filhos e para as pessoas que nós discipulamos que nós temos um amor e um cuidado pela palavra em nossa vida, de conhecer a palavra de Deus. Que nós temos amor por congregar, estar na igreja, irmãos. Infelizmente, está acontecendo, eu já falo isso há muitos anos, está acontecendo, aqui no Brasil também, está cada vez mais raro os dias que a igreja se reúne, eu já falo isso há muitos anos, eu já cito o exemplo dos países do primeiro mundo há muitos anos, eu já falo da Europa, que a Europa já deixou, a igreja já está vazia há muito tempo. Quando você, na sua casa, fala para o seu marido ou para a sua esposa, ai, tem que ir no culto hoje, está tão frio, e o seu filho escuta, gente, você não tem ideia da burrada que você fez. Nós precisamos amar estar aqui nesse lugar.
estar aqui reunidos. Esse lugar não é um lugar místico, não é um lugar espiritual, onde acontecem coisas diferentes, no sentido assim, de que o lugar em si só tem poder, não, mas é um lugar que acontece a presença de Cristo no meio do seu povo, quando ele se reúne para clamar. Acontece aqui cura, libertação, sim, porque o povo ora junto, porque o povo busca junto e Deus se manifesta. Essa reunião ela é poderosa, irmãos, porque a igreja se reúne. Isso é muito especial, é muito importante. Tem que haver anseio por nós estarmos aqui nesse lugar. E muitos, por qualquer motivo, não querem estar aqui ou não se esforçam para estar aqui. Sinto muito em falar, meu irmão. Você está perdendo e a sua família está copiando o seu exemplo. Aí quando seu filho virar adolescente, jovem, e não quiser vir mais para a igreja, aí você vai ligar para o pastor. Pastor, vem orar pelo meu filho porque ele não quer ir para a igreja. Mas o pastor não sabe o que você faz em casa. Irmão, aí não vai adiantar mais não. Não vai adiantar. É claro, tem pais que ensinam, que exortam, e mesmo assim pode acontecer de o filho não querer? Pode acontecer, irmãos. É difícil, tá? Mas pode acontecer. Porque ele é um ser humano também, é um pecador, ele pode não querer Cristo também, não querer estar na igreja, ele pode acontecer. Mas se você fizer seu papel bem feitinho, é muito provável que isso não aconteça. Quer ver outra coisa, irmãos? Amor pelos irmãos. Aqui é maravilhoso, né? Recebi um novo coração. É aquele beijo, abraço, coisa maravilhosa. Isso é lindo. Continua fazendo. Mas não adianta cantar isso aqui e pegou o carro para ir embora, começa a falar. E fica aquela irmã, não sei o quê. Ah, porque o pastor também, e porque o irmão. Aí a criança pensa, meu Deus, só tem pessoa falsa nessa igreja. Eu pensei que ele era amigo da minha mãe, ele me deu um abraço da minha mãe, ela deu um abraço da minha mãe, o meu pai, agora aqui a pessoa não presta. Você pensa que criança não percebe? Ela está ali atrás, assim, ó, mexendo no celular, que nem deveria, né? Mas tá bom, isso é outra situação. Mexendo no celular e ali, ó, ligadinha na tua conversa. Criança pega tudo. Aí ela cresce, você fala, vamos para a igreja. Ela pensa, o quê? Naquele lugar de pessoa falsa? Pessoa que fala mal do meu pai, da minha mãe. Eu não vou para lá. Sou muito mais meus amigos da escola, meus amigos das festas. Eles são legais comigo, falam aquilo que é verdade, não falo. Mas lá na igreja não, só tem falso, que meu pai e minha mãe falam tão mal das pessoas, só tem pessoa falsa lá. Muito cuidado, irmãos. Nós precisamos ensinar o amor pelos irmãos. Não estou falando que não tem diferenças no cotidiano da igreja. Tem diferenças, irmãos. Mas eles têm que ser resolvidos. Resolvidos. Deu uma torcidinha no nariz, não gostou do negócio, vai e conversa. Vai e fala. Irmão, estou chateado, eu quero pedir perdão, eu quero confessar que eu estou triste contigo, por isso, aquilo aconteceu. O irmão explica, o irmão conversa, os dois oram, os dois resolvem, pronto, resolvido. Se não foi tão fácil assim, tenta outras coisas. Chama alguém para conversar junto, mas Jesus mandou fazer isso. Irmãos, será que ele não está certo? Acho que está, né? Então nós precisamos entender, irmãos, que os conflitos virão, mas eu não posso alimentar isso na minha vida e trazer para o submundo da minha família, para que a minha família entenda que igreja é um lugar de pessoa falsa. Irmãos, problema tem em todo lugar. Entenda isso. Igreja não é lugar de pessoa perfeita. Igreja é lugar de pessoas que estão em processo de perfeição, buscando perfeição. E só vão alcançar quando? Quando morrer. Olha só, que ânimo pra gente, né? Elas só vão ser perfeitas quando morrer. Olha lá não. Pois é, depende de como tu morre, né? É verdade, irmãos. O que será perfeito, 1 Coríntios diz que aquilo que é
imperfeito será revestido pela perfeição. É só no corpo glorificado, quando nós partimos e Cristo glorificar o nosso corpo, aí vamos ser perfeitos. Enquanto estivermos aqui, irmãos, é assim mesmo. É na peleja, irmãos. É lutando para não falar besteira, para não perder a cabeça, para não xingar no trânsito. É lutando. Alguns conseguem vencer isso, não fazem mais. Outros continuam lutando, mas não para de lutar. Não para de te arrepender. Quando você der uma xingada lá no cara no trânsito e já te arrepende na hora. Para Deus e para a tua família. Perdão, filho, o pai fez errado aqui, tá? Isso aí o pai não devia ter feito. Porque senão, irmão, ele vai crescer, vai tirar a carteira e vai meter a boca todo mundo no trânsito. Vai ser um bocudo igual tu. Vai ser legal isso? Não. Isso vai ser o teu discipulado, o teu legado para o teu filho. Que triste, irmãos. Não pode ser assim. Eu posso ser exemplo na fé, irmãos, sendo um fiel. Fiel. E essa fidelidade aqui, em diversos aspectos. Eu posso ser fiel nos compromissos que eu me comprometo na obra de Deus, né? Eu vou servir na IBIA. Então você serve na IBIA, você fica na IBIA ali servindo. Seu filho vai olhar para você e vai dizer, poxa, que legal, né? Quando eu crescer, eu vou querer servir na IBIA também. Eu vejo como meu pai faz a obra de Deus, a vontade de Deus, como Deus usa ele. Agora se eu falo, vou servir na IBIA, vou uma semana, duas e diz, Deus falou para mim que não é para eu servir mais. Eu vou começar, agora meu ministério é X, vou fazer tal coisa. E fica 2, 3 semanas, Deus falou que não é mais para ficar nesse ministério, Deus tem um outro chamado. E começa a pular de ministério para ministério, nunca tem compromisso com ninguém. Você quer que seu filho, quando cresça, ele seja uma pessoa fiel no ministério? Não vai ser, irmão. Não vai ser. Fiel nos compromissos financeiros da igreja. Ser um dizimista, ser um ofertante. Se você for, o seu filho vai te copiar, ele vai ser também. Mas se você dá somente quando sobra, você não é fiel, você não se sente, né, participante da saúde financeira da igreja, você está sempre falhando, e o seu filho escuta você falando, esse mês eu não dei o dízimo, né? Mas tá bom, não sobrou, né? Outro mês, eu não dei de novo, né? Teu filho não vai aprender a ser um dizimista, a não ser que Deus poderosamente, né, através de uma revelação divina, ensine ele, ou por pregação, Deus fale com ele, mas pelo seu exemplo, se você fizer isso, isso não vai acontecer. A mesma coisa é ajudar os necessitados. Estender a mão. Irmãos, estamos precisando ajudar uma família que está precisando. Quem pode ajudar? Eu posso. Sua mão levantada, ou sua atitude dizer que vai, seu filho vai dizer, poxa, que legal, né? Também quero ajudar as pessoas. Agora o exemplo, irmãos, em nossa família. Ali o negócio é mais sério. É mais sério. Por quê? Dentro de nossas casas, nós somos quem nós somos. Eu sempre peço a Deus, eu quero ser lá fora quem eu sou na minha casa. Eu não suporto quando eu conheço uma pessoa e ela se transforma quando está fazendo alguma coisa e depois ela é outra pessoa no dia a dia. Eu não gosto quando um pregador pega o microfone e a voz dele muda. Eu não gosto. Os trejeitos mudam. Como se aquilo fosse um personagem que ele está incorporando ali, interpretando para fazer alguma coisa. Eu não gosto, irmãos. Quando é assim, eu estou vendo uma coisa, nem vejo mais, paro de ver. Porque nós temos que ser quem nós somos no dia a dia. E isso é um grande desafio. Porque ser aqui na frente de vocês é fácil. Mas ser lá em casa, no dia a dia, que é difícil. Isso é um desafio para nós. Mas quando na nossa vida, irmãos, na nossa casa, no nosso dia a dia, tem palavrão, tem gritaria, tem contenda, tem briga, o pau fecha do pai com a mãe e o filho assiste tudo. Estamos transmitindo o que para eles, irmãos? Que família é isso? É gritaria, é briga, é palavrão, é xingar, é um jogar na cara do outro.
Irmãos, família não é isso. E você sabe que não é isso. Porque você aprendeu pela Bíblia que não é isso. Então, para que ensinar para o teu filho, pelo teu exemplo, que família é aquilo? Quem sabe o teu filho nem queira ter família. Porque a que ele vive é complicado para ele. Os filhos veem irresponsabilidade financeira. Sempre, pai e a mãe devendo, sempre. E eu não falo aqui, irmãos, de uma dificuldade financeira pontual, que todos nós podemos passar, isso acontece, mas sempre uma constante, e as brigas, geralmente, dos casais, das famílias, geralmente é por causa das finanças, a grande maioria dos motivos de divórcio é por causa do problema financeiro, e os filhos absorvem aquilo, irmãos, irresponsabilidade, falta de respeito um com o outro. O pai e a mãe se colocam para os seus cônjuges falando palavras ofensivas, jogando coisas do passado na cara. Gente, o filho está vendo tudo. Se não tivesse vendo, já estaria errado. Ah, mas eu não tenho filho ainda, posso fazer. Não. Já vai treinando já. Daqui a pouco vai ter um espião na tua casa, te analisando. E ele está vendo tudo, irmãos. Eles estão vendo tudo. Isso é um discipulado, irmãos. Não adianta eu ficar falando as verdades do reino, se eu não estou cumprindo na minha vida as verdades do reino. Se você fizer alguma coisa desse tipo errada, vai até os teus filhos e pede perdão para eles. Pede perdão para a tua esposa na frente deles. O pai pede perdão para a mãe porque o pai fez isso, o pai está errado. Deus não quer uma família assim. Ensina o certo, mesmo que seja por causa do erro seu. Como vai ser a próxima geração, irmãos? Nós não cuidarmos com isso. Você quer que o seu filho, sua filha, sejam pessoas que tenham uma família ajustada? Começa a ajustar a tua casa. Começa. Ah, pastor, mas eu não conheço muito a palavra. Nunca é tarde demais para começar. Para buscar, para se encher de Deus. Outra coisa que acontece, inconstância no trabalho. Pai, não para em emprego, está sempre trocando de emprego, sempre trabalha um pouco, pega seguro-desemprego, fica no seguro e pega outro emprego, e fica em casa e a mãe trabalha, inconstância. Gente, vou falar uma coisa, nós estamos numa cidade que não é para ninguém ficar desempregado, né? Quem sabe não sei o emprego que você quer, dos seus sonhos, né? Mas desempregado em Itajaí, olha, tanto é que todo dia vem de caminhão para cá, né? A gente sabe disso, né? E o nosso bairro aqui é o que mais cresce nesse sentido, porque o que vem de gente de fora para cá, quem sabe chega um tempo que não tenha mais emprego, né? Tanta gente que vem. Mas por enquanto, irmãos, é muita oportunidade. Nós precisamos ser exemplo para nossos filhos. Trazer o sustento para casa de forma digna. Ser constante no trabalho. Outra coisa que tá bom. É um bom exemplo, né? É verdade, vou falar isso. Outra coisa, irmãos, é se orgulhar de levar vantagem. Cara, isso é bem coisa de brasileiro, né? Brasileiro que não nasceu de novo, né? Na verdade. Mas é coisa de brasileiro, né? Deu uma coisa lá que a pessoa esqueceu e sobrou a mais, ou enfim, uma outra situação que seja uma vantagem que a pessoa tirou, né? E ela se orgulhar, né? Ah, aí ó, tá aí ó, vi vantagem. A pessoa cobrou errado de mim. Isso é um mau exemplo, irmãos. Um mau exemplo. Nós temos que voltar, irmãos. Eu sei que isso é um processo bem complicado, né? Mas eu creio que a gente pode conseguir, se nós se esforçarmos, né? Em meio a essa geração que está vindo, né? Cada vez mais difícil, onde as pessoas que influenciam essa geração estão ensinando coisas diferentes, né? Mas nós temos que voltar para aquela época que o pai olhava para o filho já entendia. Hoje em dia o pai explica.
o pai desenha e o filho não entende nada, e o filho olha para o pai e o pai entende que ele não quer fazer, né? Temos que voltar para essa época. Pais aí que estão tendo dificuldade de educar seus filhos na obediência, peça a Deus sabedoria. Os novos estão bebês para chegar aí, façam a coisa certa. A educação antiga era melhor, tá, gente? Bem melhor, tá? Não tem nem comparação. Mas o problema é que a geração nova, ela acha que pode inovar e fazer melhor do que a outra. Em alguns aspectos até pode até conseguir, mas tem coisa que não vale a pena mexer, irmãos. Não vale a pena mexer. Mas você contou um exemplo aqui muito interessante. Nós fizemos aniversário, uma festinha de aniversário uma vez, e eu falei que ia convidar para Maritza, né? Ia fazer uma festinha, e eu falei que ia convidar o meu patrão, que ele é irmão da igreja, tal, o patrão e a esposa. E aí nós fechamos o pau por isso. E ele jogando videogame lá, e nós fechando o pau. Mas não tem nada a ver, não sei o que, não, mas poxa, que legal. E papapá, e falamos assim, resumindo, o Asaf. Ah, tá. Nós estávamos brigando por isso, e o Asaf estava ouvindo jogando videogame. Nessa época... Isso. Eu vou voltar, pessoal, depois edita essa parte na gravação, né? Certo dia eu ia fazer uma festa para a Maritza, e eu decidi convidar o meu patrão, e ela não gostou, e o Asaf estava ao lado jogando videogame. Ficou bom agora, né? E começamos a discutir, porque não tem nada a ver, não estamos em convívio com ele, papá. Eu sei que nós discutimos, ele falou, não, eu vou convidar e ponto final. Beleza. Dado o momento da festa, chegou o meu patrão. E o Asaf no quarto, ele saiu do quarto, veio e falou, o meu pai e minha mãe estavam brigando por causa de vocês ser convidado. Minha mãe não queria que tu fosse convidada. Para quem conhece o Asaf, sabe que ele fala, né? Conhece ele, né? Cara, minha cara caiu no chão. Eu morava num apartamento nessa época. Assim, não tinha como fazer um buraco no chão, porque eu ia cair no outro apartamento embaixo, né? Mas, gente, foi assim uma vergonha extrema. Daí a mulher, é bom saber. Obrigado, Asaf. Gente, claro que não precisava ter feito isso, mas o errado fomos nós. Nós fomos errados. Muito errados. Então, e às vezes nós falamos para a criança, né? Para ela mentir. Não, quando perguntar, fala isso. Não fala o que o pai e a mãe falaram. Pior ainda, né? Ainda incentiva o crime, ainda, né? Faz a criança ser uma criminosa em duplo sentido, né? Então, terrível, irmãos, isso. E para encerrar, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho. Estamos encerrando já. Já faz algum tempo, eu acho que já faz uns 20 e poucos anos já, que foi proibido o trabalho infantil, né? É claro que há uma justificativa, a questão da escravidão infantil, né? O trabalho forçado infantil, e temos diversos exemplos de crianças que são colocadas a trabalhos extremos, de horas, né? Como realmente escravidão mesmo, né? Mas nesse pacote todo entrou todo mundo. Todo mundo entrou. E hoje os adolescentes não trabalham mais, exceto como menor aprendiz, jovem aprendiz, né, a partir de 14 anos. Irmãos, isso foi um grande prejuízo para o nosso país, na minha opinião. Um grande prejuízo. Porque, infelizmente, as famílias, elas não incentivam isso. E o fato de tu poder trabalhar era uma forma que a vida te incentivava a ser um trabalhador. Como às vezes o pai não tem aquela paciência de botar o filho no lado e ensinar ele a fazer as coisas como deveria, o filho ia para o mercado de trabalho, conseguia um trabalho, começava a ganhar um dinheirinho e tornava-se uma pessoa trabalhadora. Agora, não tem o pai ou a mãe que tem esse esforço de ensinar e não tem mais o trabalho. Resumindo, nossa geração, infelizmente,
Está vendo uma geração preguiçosa, ociosa, que não quer mais trabalhar. E aí vai para a escola, a grande maioria, escola pública, que não tem qualidade, não trabalha e não aprende. Aí vem o governo, dá o pé de meia, que vai sair no YouTube, eu acho que eu falei esse nome, né? Eu vou puxar minha pregação, né? Dá o pé de meia para o cara não sair da escola. Se ele não faltar à escola, ele ganha 100 e poucos por mês. Não é que ele vai aprender, ele não vai deixar de faltar à escola. Porque a escola é uma doutrinação, não é um ensinamento de conhecimentos, enfim, gerais e acadêmicos. É uma doutrinação. Então, resumindo, irmãos, se não for nós, igreja, ou nós, família, se levantarmos para mudar essa realidade, cada vez mais vai se levantar uma geração preguiçosa, malandra, que não quer trabalhar, quer tudo de mão beijada. E aí, como é que vai acontecer? Demora para uma pessoa se tornar um profissional, para ela criar gosto pelo trabalho. O começo é realmente sofrido, até a pessoa entender a dinâmica. Aí o cara começa a trabalhar com 20 anos. Não estou culpando quem faz. O próprio governo está empurrando para isso. Só que nós, como igreja, temos que mudar essa realidade, irmãos. Os seus filhos têm que aprender a trabalhar desde novos. Entenda isso. Eu sei que não pode colocar ele numa empresa, mas faça alguma coisa que ele exercite o trabalho na vida dele. Põe teu filho a lavar o carro para ti, a limpar o quintal. Dê metas para ele, se puder, até remunera ele, se for possível, com um valorzinho simbólico. Mas vamos criar a doutrina, o hábito do trabalho em nossa família. Isso é importantíssimo. Tem irmãs, né, meninas, que têm filhas meninas, que não ensinam a lavar uma roupa, a fazer uma comida, a limpar uma casa. Tem irmã que casa e não sabe fazer nada disso, gente. Isso é um alerta para nós, irmãos. É um alerta. Como nossos discípulos, nossos filhos, estamos treinando eles para serem homens e mulheres íntegros de Deus, também esse dia a dia é importantíssimo, gente. Ah, mas a minha mãe não me ensinou. Ah, mas o meu pai não me ensinou, eu aprendi sozinho. Teu pai fez errado. Vai e faz certo. Ensina. Ensina o filho a dar o valor ao dinheiro que ele tem. Ensina o filho a receber algum dinheiro pelo um trabalho que ele fez e tirar lá a parte que é do Senhor para dizimar, para ofertar. Ensina isso. Nós precisamos ensinar nossos filhos, irmãos. Isso é persistência. Persistência. Essa geração que não aprendeu a trabalhar, ela está aprendendo a esperar por um dia conquistar. E aí tem grandes youtubers que falam coisas maravilhosas. Que eles não devem ser mais CLT, né? Que CLT está por fora, agora tem que ser empresário, tem que fazer investimentos, e aquelas ideias que, né, às vezes nem deu certo com eles, mas te dizem que deu certo, cheio de coisas. Eu falava na semana passada, e essa ministração de hoje veio um pouco por que eu falei semana passada. E falávamos sobre deixar uma herança para os nossos filhos. E eu falava que a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos são os valores e os exemplos que nós damos. E eu vou falar sobre isso também agora, para encerrar esse tema de hoje, irmãos. Às vezes, a nossa preocupação em deixar uma herança financeira para os nossos filhos, repito, não é errado, de forma nenhuma. E deixar uma poupança para os nossos filhos, para ele fazer uma faculdade, não é errado, repito. Mas às vezes essa nossa atitude em fazer isso, e o nosso filho saber que isso vai acontecer, que isso que eu acho que é pior ainda, onde ele não sabe, tem uma surpresa, é até legal, vai fazer com que ele não lute pela vida dele. Não se preocupe. Não vou preocupar porque já tem um dinheiro guardado para mim. Meu pai já fez tais e tais e tais investimentos, aquele imóvel lá vai ser meu, vou viver de aluguel e ponto final.
Isso vai levar ao comodismo. E o comodismo, ele age em diversas áreas da nossa vida. Não é só na financeira. Em diversos aspectos. Então, irmãos, nós precisamos ensinar para os nossos filhos os valores que nós aprendemos um dia. Aquilo que você aprendeu conquistando, não priva do teu filho. Não priva. Quando você fala aquela frase, eu repito isso muitas vezes, né? Porque como diz a palavra, tem que ser com persistência, né? Porque gente, mesmo repetindo, às vezes não entra na cabeça. Mas não tira do teu filho o privilégio de aprender como tu aprendeu. Quando tu fala assim, ó, não quero para o meu filho que ele passe o que eu passei. Tá, se você apanhava, se você passava fome, beleza, não precisa passar por isso. Mas lutar pelos seus ideais, conquistar, trabalhar, crescer, se tornar um profissional, ele tem que passar por isso sim, gente. Ele tem que sentir dor, tem que sentir dor. Ele tem que sentir perda, tem que sentir perda. Passar por dificuldade tem, irmãos, e isso nos torna quem nós somos. Ou nós criamos nossos filhos numa redoma, que nada pode atingir os nossos filhos. Nós somos super protetores, achamos que estamos sendo demais. E nós estamos errados. Entenda isso. Nós estamos errados. Como é que o pastor prova isso? Deus não é assim. Se fosse certo, Deus seria assim. Deus é o maior exemplo de pai. E você não vê na Bíblia Deus ensinando que Ele nos trata como redomas. Nenhum mal cai sobre nós. A gente é blindado contra toda espécie de coisas. Se chove para o pecador, para nós não chove. Dá enchente em Itajaí, a nossa casa fica numa ilha. O resto tudo se explode. É assim que acontece? Não. Quanto crente perdeu tudo na enchente? Quanto crente morreu no Covid? Quantas famílias perderam pessoas queridas nessa pandemia que teve? Irmãos, não podemos privar nossos filhos de sofrer, de passar por dificuldades. Antigamente, irmãos, quando a escola, o filho falava para nós, fulano lá brigou comigo na escola. A professora brigou comigo. Nós íamos na escola, ou nossos pais, né? Para saber o que o filho tinha feito errado. Porque aí o chinelo ia cantar. A cinta ia, né? Nosso caso, que somos evangélicos, a varinha, né? Mas o bicho ia pegar, gente. Hoje em dia, os pais chegam na escola, metem os pés na porta, dedo na cara do diretor. Por que meu filho está assim? Que professora é essa que brigou com meu filho? Está assim, gente. Está assim. O professor tem medo de corrigir o seu filho, não, né? Todo mundo aqui é santo. Mas os filhos dos irmãos, das pessoas lá de fora, que não são irmãos também. Porque a atitude é terrível. As pessoas querem tirar satisfação, querem brigar. Quer ver se está pagando pela escola, né? Aí é pior ainda. Pública tem um pouquinho mais de, né? Mas se não, quer os direitos, porque o filho, o queridinho, né? E não pode, porque ele é perfeito, ele é santo, ele é tudo de bom na minha vida, ele não é assim. Cara, você está ensinando o que para o teu filho? Primeiro, quebrando princípios, né? Porque ele é uma autoridade, está desrespeitando, e dali vai embora. Só que como é que um filho vai obedecer o professor se não obedece o pai, né? Então, o problema está mais embaixo. Está mais complicado. Então, irmãos, vamos mudar isso aí. Por favor, não vá na onda do seu filho. Não vá no choro da sua filha. É porque os amiguinhos não sei o quê. Gente, não cai nesse conto. Faça seu filho entender que ele precisa socializar, ele precisa melhorar, ele precisa ser diferente. Não bota a culpa nos outros. É mais fácil seu filho absorver a culpa e ele mudar o caráter dele do que você ficar protegendo ele disso. Amém? Amém mesmo? Olha para o seu filho depois e fala assim, vamos conversar em casa. Mas conversa, né? Conversa. O Alisson me contou depois de grande que quando eu falava, vamos conversar em casa, filho, tá?
uma coisa que ele tinha feito, ele fazia muitas coisas, né? Ele disse para mim, depois de grande, que ele dormia e não estava dormindo, para eu botar no quarto ele para dormir e conversar no outro dia que eu ia esquecer. Brincadeira, né, gente? Só que eu não esquecia, né, filho? Então, gente, conversa. Não vamos perder nossa geração, irmãos. Não vamos perder nossos filhos para esse mundo aí. Quando no mesmo texto ali de Deuteronômio, capítulo na frente, o Senhor fala, né? Que vocês não devem se envolver com as nações pagãs, os seus deuses. Não vamos perder nossos filhos para essa geração, irmãos, de pecado, de rebeldia que está se levantando. Vamos ficar de pé. Irmãos, quinta-feira tem encontro de homens, ok? Nós estaremos com o mestre Nivaldo. O mestre Nivaldo vai estar preparando uma refeição especial, pão com carne. Como é que é carne em inglês mesmo? É blend, né? Blends, o blends do Nivaldo, né? Isso é massa. Tem um recado, filho, para dar? Asaf. Boa noite, irmãos, de novo. Eu tenho um recadinho para dar. Eu não ia dar esse recado, mas dada a palavra de hoje, eu e ele sentimos aqui que era legal nós abrir esse recado. Sábado agora, a gente vai ter culto de jovens e a gente vai ter um culto diferente. Vai ser um talk show. E nós estamos o mês todo aí no grupo de jovens fazendo um tema. A gente tem os temas do mês e o tema desse mês é família. E a gente decidiu fazer um talk show com os entrevistadores que são eu e minha irmã, entrevistando nossos pais para falar um pouco sobre criação de filhos, sobre casa, rotina, coisa e tal. Vai ter um monte de dinâmica, vai ter um monte de coisa legal, vai ser bem interativo. Já avisei para os jovens para convidar seus pais. Então, se você tem um filho nos jovens e não foi convidado, então era para ter sido. Aí, ó. Então, assim, ó. Agora nós estamos querendo estender esse convite para a igreja também. Não só pais e filhos também, mas se quiser vir em família, sei lá, vem vocês aí. Cara, vai ser algo bem legal, tá? Quem tiver filho, vai ser mais legal ainda, que a gente vai ter uma dinâmica já envolvendo pais e filhos. Então, assim, vai ter muito conteúdo, vai ser muito engraçado, vai ser muito divertido. E a gente vai tentar fazer um momento bem legal aqui, tá? Vocês estão convidados. Eu vou mandar lá no grupo do Recado do Pastorzão a nossa artezinha do culto que vai ter. Mas saibam que é sábado, às 8 horas, aqui na igreja. Amém? Estão convidados. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, quero te louvar porque o Senhor é poderoso e nos ensina e nos instrui, Senhor Deus. Te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu creio que muito a nossa vida foi edificada, Senhor Deus. Queremos poder ter coragem para aplicar essa palavra em nossa vida, Senhor. Começando hoje, na volta para casa, tratando nossos esposos com cordialidade, com amor, no tratamento familiar com os filhos, no cuidado das palavras. Queremos aplicar essa palavra, Deus, com sabedoria, Senhor, para que a nossa casa seja, Deus, uma extensão da Tua igreja, Senhor, uma igreja reunida ali, glorificando a Deus em nosso lar, Senhor. Eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma ótima semana.